Bom, galera, para falar sobre os agentes modeladores do relevo, a gente precisa entender que existem duas origens desses agentes. A origem interna, que é quando isso vai acontecer dentro, né, no interior da Terra, e a externa, que é quando acontece do lado de fora, na parte externa, né, do nosso planeta. E aí, quando a gente fala sobre esses agentes de origem interna, a gente pode citar, na verdade, o tectonismo, o vulcanismo. São esses agentes que vão influenciar, né, formando os relevos, vão fazer influência sobre a superfície terrestre. É o que vai dar a formação dos relevos que a gente conhece. Quem são os relevos? São essas variadas formas que a gente vai ter da superfície terrestre, como montanha, planalto, depressão, planícies, enfim. E quando a gente fala sobre os agentes externos, a gente está falando daqueles que estão modelando por fora, né? Não no interior, como o tectonismo e o vulcanismo, mas por fora do nosso planeta, na área externa dele. E isso vai ser através do intemperismo e da erosão, que é esse desgaste, né? A erosão é esse desgaste que a gente vai ter. O intemperismo, nós vamos ter 3 tipos dele. E nós vamos ver sobre isso também aqui ao longo da nossa aula. Então, ao longo de toda a história do planeta Terra, a gente vai observar que a superfície terrestre, ela muda, ela vai modificando ao longo desses anos. E é justamente por conta da atuação desses agentes, tanto os internos quanto os externos, né? São essas forças naturais que nós vamos ter, que vão conseguir modelar o relevo, tá legal? Apesar de que o homem, ele também é um grande contribuinte para modelar esse relevo, né? Não são só os fenômenos, como a gente vê, tectonismo, vulcanismo, além de outros agentes naturais, como a chuva, nós vamos começar a perceber rios, o oceano, os ventos, enfim, nós vamos falar sobre esses agentes externos, aprofundar na nossa aulinha de hoje ainda. Bom, então vamos entender aí sobre essa forma de modelagem, né, através da erosão e do intemperismo. A erosão é o processo que a gente vai ter do desgaste desse relevo, né? E o intemperismo é o conjunto dos processos que a gente vai ter. E esses processos, eles podem ser mecânicos, eles podem ser químicos e eles podem ser biológicos. É através desse processo que a gente vai ter essa decomposição das rochas. É através desse processo que a gente vai ter essa nova modelagem, que a gente vai ter esse processo de transformação dessas rochas, o que vai degradar, o que vai decompor essas rochas. Tá legal? Então, olha só, o primeiro processo que a gente vai ver aí é o processo físico, ou você pode também encontrar o nome desse processo como mecânico. Esse processo que a gente chama de físico, ele vai acontecer de acordo com a variação, por exemplo, da temperatura, do ar, né? Da questão da atmosfera. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre essa variação de temperatura, por exemplo, num dia de muito calor, eu vou dar um exemplo aqui que não é de relevo, tá? Mas é só para você ter uma noção. No dia de muito, muito, muito calor, quando alguém tem um portão de ferro em casa, geralmente quando a pessoa vai tentar abrir o portão, esse portão ele fica meio grudado, porque o ferro ele dá uma dilatada. Então, por conta dessa temperatura, quando vai chegando mais à noite, que a temperatura vai diminuindo, tá? Isso é em dias de verões muito quentes. Conforme a temperatura vai diminuindo, o ferro ele vai voltando para o tamanho normal dele. E aí o portão começa a abrir normalmente. Então, quando a gente joga isso, né? Isso é só um exemplo para você poder compreender a questão do relevo. Quando a gente fala sobre esse processo físico, né, sobre essa variação da temperatura do ar atmosférico, isso pode acontecer na rocha também. Essa rocha, esse relevo, ele pode sofrer essa variação de temperatura, ele pode criar fraturas, ele pode ter dilatação. E aí, isso faz com que mude, altere e modele e decomponha esse tipo de relevo. Isso também contribui, porque a partir do momento, por exemplo, que um relevo ou que uma rocha, ela dilate, ela cria fraturas, ela já mudou a estrutura dela. Então, isso é um dos processos físicos que a gente vai ter. Outra coisa também muitas das vezes a gente vai encontrar também a água, por exemplo, tanto a água da chuva ou até dependendo da água de rios, eles podem também
fazer e contribuir com essa decomposição, né? Só que quando essa água, ela por conta de minerais, né, por conta da composição que a gente vai ter dessa água, até mesmo a água da chuva, se ela for uma chuva que é a chamada chuva ácida, por exemplo, que ela tem um pH mais ácido, ela vai bater nesse relevo e ela vai transformar. Ela vai fazer uma transformação dos sedimentos, ela vai fazer uma decomposição através do processo químico. Ela muda, ela altera a composição química daquela rocha, daquele relevo. Então, quando a gente fala sobre esse processo do intemperismo químico, a gente está falando sobre uma transformação que a gente vai ter, que essa rocha ela vai ter, tá? Que vai fazer uma mudança, uma transformação química nessa rocha, tá legal? E por último, a gente vai falar, e não menos importante, sobre o intemperismo biológico. O intemperismo biológico é quando você tem, por exemplo, vegetais, animais, ou até mesmo o ser humano, né? As raízes das plantas, por exemplo, elas podem atuar sobre essas rochas, alterando essa rocha. Por exemplo, quando a gente tem os corais sobre as rochas, eles alteram. Quando a gente tem, por exemplo, a raiz de uma planta que acabe saindo por essa rocha, causando ali uma decomposição, isso é uma alteração, uma transformação que a gente tem de um intemperismo chamado de intemperismo biológico. Tá legal? E a ação do homem também, né? O homem, muitas das vezes, ele cria um túnel, ele faz uma transformação daquela rocha dali, e aí isso causa uma alteração também na rocha. Então, o homem também é um agente que contribui como modelador do relevo, principalmente alterando aí por conta das atividades econômicas. Bom, você já ouviu falar água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Isso é uma brincadeira, né? Na verdade, é por conta realmente da ação que a gente tem da água. E as águas oceânicas, elas acabam realizando esse trabalho, essa constante transformação, né? O que a gente fala de destruição e construção desse relevo. E aí nós vamos chamar de erosão marinha. Nós temos vários tipos de erosão, né? Nós temos a erosão que vem da chuva, a erosão dos rios, que é o que a gente chama de fluvial. Nós temos a erosão das geleiras. Enfim, nesse caso aqui, a gente vai estar focando e aprofundando mais nas erosões da ação das águas oceânicas, essa erosão marinha. Então, uma das coisas que a gente pode falar sobre isso, olha essa erosão aí, olha essa imagem à sua direita, que linda, né? Isso é por conta da erosão. Olha, você vê que o mar, né, o oceano, a natureza, ela tem o poder de modelar, de reconstruir e de lapidar, na verdade, criar, né? Como se ela estivesse fazendo aí uma escultura mesmo nessa rocha que a gente está vendo aí nesse tipo de relevo. E é através dessa erosão marinha, né, que nós vamos ter, por exemplo, as falésias, que é uma forma de relevo que a gente tem litorânea, que é íngreme, né, tem essa inclinação, é o que a gente chama de abruptos, por conta desse contato da água do mar, que vai estar sempre ali batendo, e aí vai começando a fazer essa transformação e essa modelagem do relevo. Então, é essa foto aí que você está vendo no nosso slide, que é o que a gente chama de falésias. A ação da água do mar, ela se faz aí nessa falésia, essa base em virtude da ação das ondas, conforme vão batendo as ondas do mar, nesse paredão que a gente tem aí dessas rochas, ele vai desgastando, ele vai alterando, ele vai decompondo. Então, olha só, essa ação que a gente chama de destrutiva, né? As ondas, elas vão como se fossem comendo o relevo, quebrando esse relevo continental, que é o que a gente chama aí desse processo de erosão destrutiva. Ela começa a esculpir essas rochas, por isso que ela fica tão linda desse jeito, né? Que essas rochas a gente chama de rochas cristalinas. Então, essa falésia que você está vendo do lado direito, por exemplo, é uma falésia que a gente tem no Rio Grande do Sul, que é a falésia chamada falésia de Torres, né? Nós temos várias falésias aqui no Brasil. E no seu lado esquerdo, aí do slide, você pode observar que é bem nítida, né? Essa decomposição, essa destrutiva aí,
é o que vai esculpindo aí. Você tá vendo esse processo aí da primeira, a segunda, você já tem esse paredão dessa rocha aí bem mais retraída, né? Bem mais esculpida, vamos dizer assim. A terceira, então, o processo dela tá muito maior desse desgaste. Então, sendo através aí dessa erosão da ação das águas no mar que a gente vai ter a formação dessas falésias. Mas a gente também precisa destacar, né, essas acumulações, essas ações construtivas que a gente vai estar tendo no oceano. Então, nós vimos que as falésias, elas são as ações destrutivas, mas nós vamos ter também as ações construtivas. E é o que a gente vai ter a formação dessas costas de acumulação, né, através dessas ações. Destacando aí as praias, as restingas, os tômbulos. Então, olha só, você tá vendo aí baía, laguna, restinga, toda a ilha, né, praia, tudo isso aí é através de uma formação, né, da questão da ação construtiva. As praias vão ser formadas, né, através da acumulação de areia na faixa do litoral, a deposição dessa areia, desses sedimentos. Já a formação que a gente tem das restingas é quando a gente tem essa acumulação da areia, só que ela vai estar ligada a essa faixa litoral por uma das suas extremidades e com a outra partezinha dela não vai ser ligada a nenhuma parte da faixa de areia. Ela vai ficar livre, tá vendo? Onde ela faz essa partezinha aí sem estar grudadinha em ninguém ali na baía. Então, quando a gente fala sobre restinga, é isso. Uma parte dela vai estar fixa, né? Uma faixa de areia vai estar mais fixa, paralela ali a esse litoral, e a outra parte dela vai estar sem nenhuma forma de ligação. Ela vai estar solta, né? Ela fica livre, essa parte. E aí, essa partezinha aí que a gente vai ter onde ela fecha, vai fechar essa baía, essas enseadas aí, essa partezinha que ela vai fazer a limitação aí e fechar essa parte da baía. E aí, é onde a gente tem também, outra parte, é o tômbulo. É onde tem essa acumulação de areia. Sabe onde você tem uma ligação praia e a ilha? É nesse pedaço aí dessa ligação que a gente vai ter entre uma ligação de uma praia até uma ilha que a gente chama de tômbulo. É uma acumulação de areia, tá? Então, olha só, essa partezinha que a gente tem aí da praia ligando até uma ilha, dessa restinga também, né? Essa área de restinga sendo ligada até essa parte de uma ilha, que a gente chama de tômbulo, a gente não pode deixar de falar também sobre as ilhas, né? Que são essas porções aí que a gente vai ter essa acumulação também da areia, né? Essa parte aí de um relevo que vai ser cercado aí por essas águas. Na verdade, esse acúmulo de areia é cercado por essas águas, né? Todo em volta dela, todos os lados, é bem cercado mesmo. E aí, a gente pode falar também, como a gente está vendo aí, essa ilha barreira, né? Essa ilha barreira aí que você está vendo que é essa acumulação de areia paralela separada por uma laguna. O que seria essa laguna? A laguna é uma área que a gente chama de braço de mar, que ela tem menos profundidade. E aí ela vai estar situada justamente nesses locais aí próximos de bancos de areias, né? De ilhas aí, próxima aí dessa parte, desse acúmulo de areia aí que a gente chama ou de bancos ou ilhas, tá? E aí ela é caracterizada principalmente por conta dessa profundidade, que ela é bem pouca. E aí a gente tem aí algumas fotos que são no Rio de Janeiro, né, na Restinga da Marambaia, na Pedra do Pontal, que é no Recreio. São áreas da zona oeste do Rio de Janeiro, onde a gente pode estar percebendo essas partes de praias, essa parte de restinga, onde a gente vai ter esse encontro ali da parte da praia e uma parte livre dessas áreas, dessas areias aí, dessa faixa de areia. E aí a gente vai determinando. A gente chama sempre acaba, né, chamando tudo de praia, falando popularmente assim, né, sem questões geográficas assim muito profundas, mas geograficamente falando, o correto é a gente sempre dividir o que é praia, restinga, o que é laguna, o que é a área de tômbulos. Então, geograficamente falando, a gente precisa saber aí certinho dessas características, né, dessas divisões que a gente vai ter em relação a questões oceânicas. Mais uma aulinha de geografia ficando por aqui. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Beijo, beijo!